Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio Santos? Tudo certo, cara. Como é que tá a nossa querida Porto Alegre, Havana do Sul? Está cinzenta, parece uma cor só, que nem os muros descascados de Havana mesmo. Não tem uma tinta nova há muito tempo. Mas hoje temos alguém que conheceu a Havana do Sul, provavelmente, em algum momento da sua carreira diplomática, né? Quem é que a gente tem de entrevista hoje? A Havana original também. Não a do Sul. A do Sul não vale muito a pena visitar, mas quem é que conheceu a Havana original, Júlio? Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto de Almeida. Muito obrigado, Júlio Santos. Muito obrigado, Paulo Costa Fux. É um prazer falar com vocês. Eu sou gaúcho por osmose, digamos. A minha esposa é de Porto Alegre. Vou muito ao Rio Grande do Sul para convites acadêmicos e visitas familiares. Estou à disposição de vocês para a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Eu sou, então, brasiliense por osmose, porque eu estou morando aqui há 2 anos e agora tenho a minha família aumentou aqui nessa terra e, diferente de Porto Alegre, não está cinza, tá céu dos Simpsons, azulzinho com nuvenzinhas branquinhas. Esse lugar aqui, o clima é maravilhoso, eu adoro o clima desse lugar, mas, embora o Paulo Roberto seja gaúcho por osmose, ele não está tomando um chimarrão, né, que nem eu e o Paulo Fux estamos tomando um chimarrão nesse sábado de manhã, maravilhoso, embora quente, todos tomando um chimarrão, seja a 40 graus, seja a 0 graus. Benefícios do ar-condicionado, eu estou num ambiente climatizado, então isso é maravilhoso. Ô Fux, tem alguma coisa que te irritou nessa semana? Antes da gente falar sobre com os nossos convidados? Não, a princípio não, Júlio. Foi uma semana bem tranquila nesse sentido, mas eu ia dizer que eu gostei muito que o Paulo aceitou o nosso convite aqui pra gente falar, porque eu já estou, que nem eu falei no outro episódio, eu já estou vendo que eu vou me irritar profundamente nas próximas semanas, conforme aumentam as tensões diplomáticas e tal, e eu vou ver muitos liberais e, principalmente, né, conservadores defendendo o intervencionismo militar por aí. Então, eu quero justamente aproveitar esse episódio para ver uma preparação para o que está por vir aí, conforme o Brasil, inclusive, aumenta seu posicionamento, enfim, alinhado ao Trump, porque isso é uma das coisas que eu mais desgosto dos Estados Unidos, que é um país que eu gosto muito, que já falamos em vários episódios, é o militarismo deles, é o intervencionismo militar. É um assunto que eu acompanho há muitos anos, eu vi os debates entre os candidatos a presidente e tal, e uma coisa que eu sempre ficava feliz é que o Brasil não importou. Os neoconservadores americanos que defendem bombardear o mundo inteiro para trazer paz, abre aspas, o Brasil nunca entrou nesse debate porque o Brasil era um anão diplomático. Nós estamos numa conjuntura excepcional das relações internacionais em que você tem a grande potência hegemônica, dominante militarmente, tecnologicamente, economicamente, tentando exercer um hegemonismo que já não cabe mais no momento presente, na medida em que você tem novos polos de poder, o multilateralismo, a política relativamente responsável da União Europeia e alguns atores emergentes, não é? O que indicaria a necessidade de uma cooperação internacional, um diálogo, uma concertação em torno dos grandes temas do direito internacional, da cooperação e da manutenção da paz, não é? A atuação unilateral do governo Trump dos Estados Unidos, ela é negativa desse ponto de vista, porque ela sinaliza uma volta a velhos comportamentos que nos 5 séculos anteriores foram determinados pela ascensão da Europa Ocidental, o colonialismo. O que se observa atualmente é uma tentativa de volta a um hegemonismo ultrapassado, anacrônico, não é? Nós tivemos 4 séculos de dominação europeia, dos descobrimentos até a Primeira Guerra Mundial, e depois a ascensão inequívoca dos Estados Unidos na sequência de 2 grandes conflitos mundiais, em parte contestado na época da Guerra Fria pela União Soviética, mas depois da implosão da União Soviética, um certo hegemonismo ou unilateralismo americano. Atualmente, o mundo parece se encaminhar para um novo equilíbrio de potência, sobretudo com a ascensão fulgurante, economicamente inédita na história econômica mundial da China, e que prefigura
uma nova redistribuição de poder, não é? O que ensejaria um novo ambiente de cooperação internacional com base no direito internacional, na cooperação, na busca da paz, na minimização dos conflitos regionais, das guerras civis, dos conflitos interestatais, em prol de uma cooperação para o desenvolvimento. Mas o governo Trump tem atuado de forma unilateral, arrogantemente unilateral, e nisso vem sendo seguido por alguns poucos países, entre eles, infelizmente, o nosso Brasil. Mas, Paulo, antes da gente entrar nessa questão, que eu achei ótima a tua abordagem, mas a minha dúvida antes, o Brasil, pelo histórico diplomático brasileiro, para quem não conhece, pudesse dar um exemplo do que foi a trajetória diplomática brasileira, né, que geralmente era bem respeitado no exterior, e o que houve de mudança, tanto no governo PT, como agora, né, do qual tu, infelizmente, ficou sujeito às mudanças diárias. Só uma coisa, então, antes dele responder essa pergunta, eu tenho que apresentar o nosso convidado, né? Eu ainda não disse. A gente não deu o CV ainda. A gente não deu o CV, peraí. Para tudo. Quem é o nosso convidado? Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia e diplomata de carreira desde 1977. Foi professor do Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, IBRE, e desde 2004 é professor de Economia Política nos programas de mestrado e doutorado em Direito no Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Como diplomata, serviu em diversos postos no exterior e na Secretaria de Estado. De 2016 até 2019, foi diretor do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais, o IPRE, da Fundação Alexandre de Gusmão, FUNAG, autarquia vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar os convites. Um cara com um currículo desse, a gente consegue tocar esse assunto com maestria. Ele fez uma pergunta sobre a trajetória da diplomacia brasileira e com um foco especial no período recente, desde o lulopetismo. Eu iria um pouco mais longe. Nós estamos nos aproximando dos 2 primeiros séculos da nossa independência, né? Em 2022 comemoraremos 200 anos de Estado-nação independente e a diplomacia surge com o Estado independente. O primeiro chanceler foi José Bonifácio, chamado pai fundador ou patrono da independência brasileira, primeiro chanceler, primeiro ministro do interior, digamos assim, ou da justiça, dos negócios do império, e grande estrategista de um Brasil diferente daquele que foi, digamos, em vários episódios. Ele foi um dos derrotados logo no início do Estado ao pretender extinguir o tráfico, acabar com a escravidão gradualmente, derrotado pelos traficantes de escravos, pelos grandes proprietários, não é? Da mesma forma como foi derrotado Hipólito da Costa, um gaúcho nascido na Colônia do Sacramento, criado no Rio Grande, estudou em Coimbra e depois nunca mais voltou ao Brasil por ter trabalhado para o Reino de Portugal e, perseguido pela Inquisição, se refugiou em Londres, onde criou o primeiro órgão da imprensa independente brasileira, que foi o Correio Brasiliense, que funcionou durante vários anos, 14 anos, de 1808 a 1823, e eu o considero o primeiro estadista do Brasil. Mas a diplomacia brasileira, focando rapidamente numa síntese do seu desenvolvimento, ela tem várias fases. Uma primeira fase que está identificada com o Primeiro Império, evidentemente, em que os negócios do Brasil ficaram um pouco dependentes das relações familiares, dinásticas de Dom Pedro I e o seu interesse pela política portuguesa, a sucessão do seu pai, Dom João VI, a partir de 1826, o envolvimento naquelas questões portuguesas, o que prejudicou um pouco a afirmação da diplomacia brasileira de forma independente. A diplomacia praticamente só surge nas regências, não é? A partir de 1831, quando nós temos a primeira experiência de tipo presidencialista, e as regências, tanto a trina quanto a una, são uma espécie de presidencialismo, uma centralização do poder. Mas a afirmação do Estado brasileiro na sua plena independência vem com o Segundo Império, evidentemente, o Segundo Reinado, e sobretudo a partir de 1844, quando a gente adquire a nossa independência comercial. A partir daí pode-se falar na afirmação de uma diplomacia conectada aos interesses nacionais, ainda que prejudicada pelo fato de que nós tínhamos um democratismo de fachada naquele regime parlamentarista, imitando o parlamentarismo inglês entre liberais e conservadores, mas de fato um governo reacionário comprometido com a manutenção da escravidão e o atraso, não é? Alguns tentaram, como Mauá, aliás, outro gaúcho, não é?
que tentou industrializar o Brasil e colocá-lo numa linha liberal econômica de estilo inglês, mas tampouco foi bem sucedido. Outros foram derrotados no caminho, como Joaquim Nabuco, um monarquista que serviu à República como diplomata e que foi um abolicionista sincero que queria conectar a abolição da escravatura a uma reforma agrária, à educação dos pobres, mas também foi um derrotado. Tivemos outros derrotados, diplomatas ou não, no segmento, Monteiro Lobato, um homem que queria o progresso econômico e industrial do Brasil. Tivemos Eugênio Goudin, que tentou manter o Brasil numa linha econômica sólida, bem fundamentada na economia política clássica, mas derrotado pelos protecionistas industrialistas. Mas, no ponto de vista diplomático, nós tivemos alinhamentos e desalinhamentos ao longo desses 200 anos. Primeiro com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, na fase da Guerra Fria. Mas, desde o período militar, contraditoriamente, nós adquirimos uma feitura de política externa baseada na autonomia, né, na plena gestão dos negócios internacionais do Brasil, com autonomia política decisória e também com o projeto de desenvolvimento. E nos últimos 20 anos, digamos assim, nós tivemos um pequeno desvio na diplomacia brasileira. Primeiro com a diplomacia partidária do PT, ao alinhar o Brasil a alguns regimes execráveis na América Latina, ditaduras e outros regimes supostamente progressistas, como o bolivarianismo, que na verdade é uma espécie de fascismo de esquerda, não é? E depois um retorno breve, durante 2 anos e meio, a uma diplomacia normal sob o regime Temer. Tivemos novamente uma deformação de extrema-direita e de aliança estreita, não apenas com os Estados Unidos, mas sobretudo com o governo Trump. Eu considero isso muito negativo para os padrões tradicionais da nossa diplomacia. Mas, Paulo, me diz uma coisa, tu comentaste sobre vários derrotados ao longo dessa história diplomática, né? E depois, curiosamente, essa mudança na diplomacia no regime militar. E talvez tenha sido o período áureo das últimas décadas da diplomacia brasileira, foi o período militar, e depois na parte democrática, talvez os primeiros governos democráticos antes do PT. Como é que tu pontuaria primeiro esses derrotados? Por que houveram tantos derrotados e depois essa migração de foco, digamos assim? É verdade. Nós tivemos grandes próceres do pensamento político brasileiro, grandes estadistas. Eu os considero derrotados porque todos eles tinham projetos para o Brasil, de reformas progressistas na educação, na reforma agrária, na questão da mão de obra, na capacitação econômica do Brasil. E eles se bateram contra lobbies, primeiro escravistas, latifundistas, depois industrialistas, protecionistas, e depois aquela obsessão securitária, não é, dos militares com a ordem dentro do progresso e vários erros, equívocos de política econômica, justamente no sentido da introversão econômica, né? O Brasil é um país tradicionalmente protecionista, é protecionista desde o Império, mas na época militar, que é uma espécie de modernização tecnocrática, autoritária, centralizada, nós tivemos uma exacerbação do dirigismo, do intervencionismo estatal, a ponto de que o Brasil criou uma espécie de stalinismo para os ricos, não é? Assim como Stalin fechou a União Soviética para industrializar o país, não é? Na base da escravidão, evidentemente, os militares, de certa forma, fecharam o país para transformá-lo numa grande potência, esse era o projeto, mas em bases autárquicas. Ora, as características mais pronunciadas da economia mundial contemporânea é a interdependência, são as cadeias de valor, é o comércio internacional, é a interdependência tecnológica. E nisso os militares foram negativos no sentido de pretenderem uma autonomia ilusória no plano econômico. Agora, no plano político, os militares se confundem com o anticomunismo oficial do Estado brasileiro, na história política brasileira, desde os anos 30, quando os comunistas tentaram tomar o poder pela via de um golpe, de uma insurreição, de uma intentona comunista, não é? E depois a exacerbação dos conflitos políticos na República de 46 levou-os ao golpe de 64, que deveria ser temporário, segundo os cálculos do primeiro presidente Castelo Branco, e acabou se eternizando por mais de 2 décadas, não é? Os militares queriam limpar o país da corrupção. Na verdade, eles transformaram o Brasil economicamente, no plano industrial, certamente, tiraram o Brasil da 34ª posição na economia mundial para colocá-lo entre os 10 ou 15
maiores, não é? Onde a gente ainda permanece, as 10 principais economias do mundo, mas eles exageraram na autarquia, na introversão, no estatismo, no dirigismo, no regulacionismo. A democracia nos trouxe liberdade, trouxe princípios de direito muito respeitáveis, organizou o Estado brasileiro em princípios democráticos, mas do ponto de vista econômico também foi esquizofrênico, na medida em que concedeu direitos e vantagens a todos sem contar com recursos suficientes para isso. Ou seja, nós temos uma legislação social ou distributivista, igualitária, social-democrática muito avançada, mas uma produtividade que é 5 vezes inferior à produtividade dos países de maior desenvolvimento. Aliás, nós temos uma carga fiscal, uma carga tributária equivalente aos países mais ricos para uma renda per capita 5 vezes menor. Então, nós tivemos a hiperinflação no período democrático, não é? Desde o Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, um plano econômico exitoso, o Plano Real em 94, corrigido em 99, que preparou o Brasil para uma fase de crescimento. Infelizmente, isso não foi aproveitado porque as políticas econômicas do governo Lula, desde o início, mas praticamente a partir de 2006, foram equivocadas no sentido de estimular gastos públicos contínuos acima do crescimento do PIB, acima do crescimento da inflação, acima da arrecadação, o que nos trouxe, infelizmente, a maior recessão da nossa história econômica. Nunca tivemos isso, nem na crise de 29, na depressão dos anos 30, tivemos uma recessão tão grave que não tem nada a ver com as anteriores crises econômicas do Brasil, que estavam muito mais vinculadas ao aspecto externo, não é? Estrangulamento cambial, déficit nas transações correntes, balanço de pagamentos deficitário, e sim a uma crise fiscal inacreditável que vai ainda demandar anos e anos de correção. Então esse é o quadro atual do Brasil, um país de baixo crescimento, de semi-estagnação, de baixa produtividade, baixa inovação, mas com liberdades econômicas que esperamos que não sejam afogadas por um governo de extrema-direita que aí está. Barbaridade, que aula. Só nessa tua última frase aí eu já anotei um monte de perguntas aqui para te fazer, mas uma principal do meio aí, que tu falaste, é o seguinte: durante os anos do PT, tu falaste que nós tivemos um alinhamento ideológico, um diplomático externo do Brasil. Se escuta falar bastante, meio em tom histérico, de que o Brasil teve esse alinhamento ideológico com essas republiquetas que só sugaram do Brasil. Mas, de fato, isso ocorreu. Dá para afirmar isso, que durante a era PT, o Brasil teve um alinhamento ideológico completamente deficitário para nós? Então, veja, vamos ser bastante claros. O assunto é complexo, não é? Porque políticas econômicas internas distributivas, que foram a marca do PT, ainda que insustentáveis no plano fiscal, no plano econômico, elas podem se combinar a uma política de afirmação externa muito clara. E isso é verdade. A diplomacia dos governos petistas foi muito ativa, pelo menos na época Lula e Celso Amorim, muito ativa no sentido de extravasar as fronteiras do Brasil para uma projeção externa como nunca tínhamos tido, não é? Esse alinhamento com regimes de esquerda, sobretudo Cuba, Venezuela, os bolivarianos em geral, algumas ditaduras africanas execráveis, faz parte de uma história política e ideológica do PT, não da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira sempre foi profissional. Eu considero que a diplomacia dos 3 governos e meio do PT, ela se distingue pelo seguinte aspecto: o Itamaraty continuou tendo autonomia nos temas tradicionais da diplomacia multilateral, não é? Da integração, das negociações econômicas e políticas internacionais, e o PT atuou numa franja determinada de aliança com esses regimes de esquerda, porque isso faz parte da história do PT, um partido financiado por Cuba desde o início, depois financiado por Hugo Chávez, provavelmente, e que depois pagou esse apoio de volta, sustentando essas ditaduras falimentares, não é? Como são Cuba e talvez, digamos assim, a Venezuela. Os diplomatas que trabalharam para a diplomacia do PT eram diplomatas profissionais, alguns bem alinhados ao regime petista, aos interesses megalomaníacos do presidente Lula, evidentemente, mas se a gente quiser uma imagem visual, digamos, do quanto é petismo e do quanto é diplomacia tradicional na era Lula, a gente pode usar essas tortas de economistas, não é? Essas pizzas ou bolos em que você distingue as diferentes fatias percentuais de participação nesse bolo, não é? Eu diria que na pizza diplomática do PT, talvez 75% fossem
os temas tradicionais da diplomacia do Brasil, ou seja, multilateralismo, globalismo, direito internacional, integração, diálogo, acordos, projeção externa através da nossa representação diplomática. E talvez uma ou duas fatias da pizza, aliás, não no Palácio do Itamaraty, mas no Palácio do Planalto, que lá tínhamos um gaúcho, Marco Aurélio Garcia, assessor internacional do PT durante anos. Tu não para de citar os gaúchos ruins, cita um bom. É um professor, um acadêmico. Mas é difícil achar um bom. Enveredou pelo trotskismo, depois se aliou ao Lula e ao PT e exerceu esse cargo de assessor internacional do PT durante toda a sua carreira política, praticamente, e foi assessor internacional durante toda a era petista, do início do governo Lula ao fim da Dilma, não é? E aí essa franja petista da diplomacia era mais vinculada à América do Sul, América Latina, Cuba, Venezuela, Bolívia e assim, etc., atuando sobre essa diplomacia partidária, digamos, ou essa adesão aos interesses de Cuba ou dos bolivarianos. Ela não contaminava, digamos, todos os outros aspectos tradicionais do multilateralismo que estavam sob o comando do Itamaraty, ou estavam sob o comando operacional do Itamaraty. Hoje, o que nós temos nessa pizza diplomática, digamos, é um ketchup insosso, olavo bolsonarista que se espalha por toda a pizza, porque ela propaga coisas absolutamente descomunais para a diplomacia, que é o antiglobalismo. Ora, nenhum diplomata pode ser antiglobalista na medida em que o sistema internacional, as organizações internacionais são a agenda de trabalho diária dos diplomatas, não é? Da mesma forma como algumas concepções táticas de aliança com os Estados Unidos, de anticlimatismo, são absolutamente absurdas do ponto de vista da nossa diplomacia. Tu tá usando o termo globalista, né? Isso aí tem uma diferenciação. Os conservadores e, enfim, reacionários, para eles o globalismo é uma coisa, na verdade é o termo, até onde eu já vi, é sempre se referindo de forma pejorativa versus a globalização. Quais são as definições dos conceitos de acordo contigo, para deixar claro para os ouvintes? Veja, a globalização é um processo irrefreável que existe desde os tempos pré-históricos, né, quando as tribos se deslocavam à procura de caça ou à conquista de territórios inimigos, de riquezas, etc. Então, a globalização é algo inerente ao sistema internacional e países podem se refugiar numa autarquia, numa introversão, num fechamento de fronteiras, mas eles farão isso ao seu próprio custo e prejuízo, não é? Então, a globalização é algo inerente à transmissão de conhecimento, transferência de tecnologia, inovação, etc. O globalismo é um termo inventado por essas seitas que adotam teorias conspiratórias, não é? Você tem os Illuminati. A maçonaria, os judeus, os megabilionários que estariam interessados em dominar o mundo, tudo isso é uma teoria conspiratória absolutamente nefasta ao entendimento do que é a globalização política. A globalização política, desde a Segunda Guerra, e antes mesmo na Liga das Nações, mas frustrada, é um ordenamento, ou pelo menos uma tentativa de ordenamento das relações internacionais pelo direito, pelas regras, pelas normas, por contratos. Contratos quer dizer tratados internacionais universais, parciais, regionais, mas que tentam substituir o uso da força pelo direito, ou seja, a força do direito substituindo o direito da força, não é? Esse globalismo é bem-vindo e é o terreno de eleição por excelência dos diplomatas. O globalismo político é benéfico. Esse globalismo com sentido pejorativo de que entidades internacionais, organizações internacionais, megabilionários esquerdistas estariam tentando retirar soberania dos países, isso é absolutamente ridículo, isso não existe, isso é uma teoria da conspiração que não se sustenta nos termos porque não há esse abandono de soberania. Mesmo o órgão decisivo na paz e na segurança internacional, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, é a última instância da afirmação do poder, ele não é globalista, ele não é universalista, ele não é supranacional. Se os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não estiverem perfeitamente de acordo, nenhuma resolução é feita, nenhuma imposição da paz, nenhum tratado pode ser feito na oposição de estados soberanos, não é? A esses 5 estados soberanos que têm o poder supremo na ordem internacional, se acrescentam outros membros não permanentes do Conselho de Segurança e
a melhor solução é um diálogo, uma tentativa de construção do interesse coletivo pela mediação, pelos bons ofícios, pela cooperação internacional. A imposição unilateral da força, como se exerceu no Vietnã, se exerceu na invasão do Iraque, se exerce atualmente em bombardeios contra certos países, não é a melhor solução, porque isso desperta reações de outros países, não é? E, portanto, continua o armamentismo, os conflitos, etc. Então, a globalização ela é impessoal, irreprimível. O globalismo precisa distinguir o bom globalismo, que é o da ordem internacional regulada entre Estados nacionais soberanos, e essa fantasmagoria do globalismo antissoberanista que não existe, que é apenas uma invenção de teóricos da conspiração. Buenas. A CapTable, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$500. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça tapadamãoinvisível.com.br/cap, C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Eu ia te fazer uma pergunta e tu mesmo já respondeu antes, que era sobre se o globalismo ele poderia dar muita força para a ONU, né? Que essa, eu acho que de todos esses argumentos deles, ao meu ver, seria a coisa mais temida por um liberal, assim, né? Por alguém que defende a liberdade, deixar a força do poder mais longe ainda do que já está. Brasília fica muito longe das cidades do Brasil, que já é algo muito ruim, ao meu ver, e determinar um poder mais distante ainda, lá em Bruxelas, lá em Nova York, fica cada vez pior. Não existe essa possibilidade, então, assim, ao teu ver, do governo cada vez ficar mais longe, assim, eles tirar a soberania da gente? A comunidade internacional vive desde os tratados de Westfália, século XVII, 1648, num regime de soberania absoluta dos Estados nacionais, não é? Isso foi, em parte, corrigido ao longo dos últimos 2 séculos por acordos de convivência entre os Estados. Em primeiro lugar, no Congresso de Viena, de 1815, que regulou as relações entre Estados civilizados da Europa. Estamos vivendo a preeminência do imperialismo europeu no mundo. Depois nós tivemos 3 guerras provocadas pela Alemanha, que ascendeu economicamente, tecnologicamente, militarmente, junto com o Japão no Extremo Oriente, que perturbaram essa ordem internacional, o chamado balanço de potências ou balanço de poderes do final do século XIX e início do século XX. A Alemanha atacou a França em 1870, derrotaria a França novamente em 1914 e 18 se não houvesse intervenção inglesa e sobretudo americana, e novamente derrotou a França em 1939 e 40 se não houvesse novamente a intervenção americana e se a União Soviética, que era aliada do nazismo no início da guerra, não tivesse sido atacado pelo Hitler e se tornou aliada. As tentativas de organização internacional por essa ordem globalista, digamos, entre aspas, foram várias. O Concerto de Viena, de 1815, era um concerto de grandes potências, não é? E dominou outros países emergentes, como o Brasil, o Mediterrâneo, a China, o Oriente Médio, etc. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma tentativa de organização da segurança coletiva pela Liga das Nações, que, no entanto, foi frustrada pela ascensão, novamente, dos imperialismos rivais, dos poderes arrogantes, militaristas, expansionistas, como a Alemanha nazista, como o Japão militarista e fascista, o fascismo italiano, e tivemos uma grande destruição novamente. O resultado da Segunda Guerra é a ordem na qual nós vivemos hoje, em que grandes potências, nós tínhamos apenas 3, digamos assim, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, se juntaram outras 2 menores, França e China, China ainda nacionalista, República da China, num concerto que lhes deu a última palavra na definição da paz e da segurança internacional, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa é a ordem na qual nós vivemos hoje, junto com a ordem econômica. Começou em Bretton Woods, continuou no GATT e hoje se expressa na OMC, não é? Essa ordem internacional não é perfeita, evidentemente. Ela ainda é baseada no poderio arrogante de poucas grandes potências
e numa tentativa de emergência de novos poderes emergentes. O problema é que a dinâmica econômica vai transformando a vida dos países. A antiga China nacionalista substituída pela China maoísta, ainda demencial, que afundou mais ainda a China até ela se recuperar numa espécie de capitalismo de Estado, não é? Que foi o renascimento da China sob Deng Xiaoping e seus sucessores. Hoje a China volta a ser aquilo que ela era antes do século XVIII, uma grande potência econômica, inovadora, participante do comércio internacional, não é? A China é realmente a grande potência econômica que ela foi no passado. Os Estados Unidos tiveram o seu momento preeminente, hegemônico, durante todo o século XX, mas hoje eles têm que se ater à emergência de novas potências econômicas. O problema é que a ordem política ainda é a ordem que foi construída em 1945, e a ordem econômica também é um pouco a ordem de Bretton Woods, não é? E Bretton Woods, claro, dá preeminência às grandes potências econômicas, mas, por exemplo, países menores, digamos, Bélgica ou Países Baixos, têm um poderio econômico superior ao da Índia e do Brasil no processo decisório do Fundo Monetário ou do Banco Mundial. É uma herança de anos passados, de décadas passadas, né? Tudo isso vai ser consertado gradualmente pelo diálogo, pela concertação. O problema é que quando você tem líderes nacionalistas extremos, como é o Trump, você tem perturbações dessa ordem internacional, como tivemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo extremo, o soberanismo afirmado é muito negativo. O patriotismo é uma boa qualidade. Todos aqueles nacionais estão identificados com a sua família, com a sua localidade de origem, com o seu legado cultural, mas o nacionalismo extremo é muito negativo no plano da cooperação internacional, não é? Você, ao focalizar apenas os interesses nacionais, esquece que hoje o mundo é interdependente e o comércio internacional ele não mais se caracteriza por troca de produtos acabados, mas sim por peças, acessórios, insumos que são feitos em dezenas de países diferentes. E isso o Brasil, infelizmente, ainda está fora das chamadas cadeias de valor e da interface maior com o comércio internacional. Barbaridade. Excelente. Júlio, eu acho que a gente estava falando de tantos fóruns externos, que nem os que tem em Bruxelas, o que tem em Nova York, que a gente não falou do nosso fórum interno, que é o nosso Apoia-se. E ele não tem fronteiras. Desculpa, Paulo Roberto, eu estou com 2 Paulos aqui, eu tenho que falar. Paulo Roberto, o nosso grupo, ele não tem fronteiras. Eu acho que a gente não precisa de diplomatas dentro dele, porque pode entrar qualquer um ali pra dentro. Desde que ganhe o carimbo no passaporte, que se consegue entrando no nosso Apoia-se. apoia.se/Tapa da Mão Invisível, tem a forma como você entra pro nosso grupo. Porém, a partir de agora, não é só isso, né? Tem mais coisa lá, né, Paulo? What? Demos uma boa reestruturada, então convidamos todos a conhecerem lá. E como bons estados que cobram para emitir um passaporte para permitir as pessoas entrarem em outros países, nós também cobramos uma taxinha, mas temos várias opções, não é só um passaporte unificado mais. Então, deem uma olhada lá no nosso Apoia-se. Só mais um ponto, além das recompensas que nós temos no nosso Apoia-se, nós colocamos metas para nós mesmos a partir de agora, né? Também temos metas para cumprir. Olhem lá quais são as nossas metas e nos ajudem a cumpri-las, por favor. E muito obrigado por quem já nos ajuda há muito tempo. Paulo Roberto de Almeida, nós já contextualizamos, eu acho, né? Embora foi bastante resumido, a gente já deu um contexto. Porém, a gente tem algumas coisas sobre o momento de agora, assim, né? Pra gente ver, principalmente o Brasil e o mundo que tá fervilhando. Dentro desse porte que tem o Brasil, está entre as 10 maiores economias e tudo mais, de fato tem alguma relevância, assim? Quando acontece alguma coisa em algum canto do mundo, o Brasil tem que se meter, assim? Tipo, o que aconteceu lá no Irã agora, Estados Unidos e Irã. O que muda pra eles se o Brasil der alguma posição ou não? Não é melhor o Brasil ficar quieto assim? Não, sim, ok, eu não quero que se mate ninguém, eu sou contra a morte de inocentes, ok, e tira o pé. Não era melhor ter só falado isso? É verdade, veja, o Brasil é um país que teve uma grande participação no sistema internacional, no plano retórico, ou da simples participação, mas no plano do poder decisório, o nosso poder de influência é bem menor, evidentemente, né? Nós estamos entre as 10 maiores economias do planeta, apenas pelo tamanho, evidentemente,
evidentemente, não é? Como China e Índia também estão, mas todos esses países têm rendas per capita inferiores à da média da OCDE, a dos Estados Unidos, etc. Nós temos apenas 1% do comércio internacional e pela renda per capita do Brasil nós estamos aí entre o lugar 60º e 70º, não é? Então, em termos de bem-estar, nós ainda estamos muito aquém de ser um país influente no plano internacional. Mas nós nos engajamos, a diplomacia brasileira foi muito ativa desde o século XIX e, sobretudo, no período pós-Segunda Guerra. Nós participamos de todos os organismos fundadores da ordem internacional atual. Estivemos em Bretton Woods, estivemos em São Francisco, estivemos no GATT e Genebra, estivemos na formação de vários organismos internacionais, com exceção daqueles regionais excludentes, não é? Mas aspiramos, por exemplo, a ingressar na OCDE, que nada mais é do que uma espécie de gabinete ministerial da interdependência global. O Brasil tem uma participação em todo o multilateralismo contemporâneo e também temos uma participação ativa no multilateralismo regional, entre eles a LAUC de 1960, a LAD de 1980 e desde 91 o Mercosul, que teve lá seus momentos de grande prestígio, hoje menos importante por erros, inclusive da era lulopetista, não é? Promoveu um Mercosul mais político do que econômico-comercial, que é a sua vocação original. Então o Brasil é um país relativamente participante da ordem internacional, mas o nosso poder decisório é muito pequeno. Nós não somos uma potência financeira, ao contrário, somos dependentes financeiros, digamos, do financiamento dos investimentos externos. Não somos uma grande potência econômica, porque a nossa capacidade de inovação é muito pequena, não é? Ainda que a nossa ciência e tecnologia tenham progredido, nós ainda não somos inovadores no sentido de ter marcas internacionais, como tem coreanos e chineses e japoneses e outros, e nós não temos um poder militar, ou seja, a nossa capacidade de projeção externa é muito pequena. Ainda assim, nós participamos de missões de interposição das Nações Unidas, missões de paz, não de imposição da paz, que são missões de peace enforcing, como se diz, mas de peacekeeping, ou seja, depois que todo mundo se matou e está lá a ONU colocando band-aid nos feridos, a gente vai lá para ajudar a garantir uma certa ordem, etc., não é? Talvez no futuro a gente tenha capacidade militar para projeções mais ousadas de peacemaking, não é? Mas, enfim, então o Brasil tem essa contradição, que é de uma diplomacia avançada no plano retórico, no plano participativo, mas um processo decisório muito aquém das suas possibilidades. Isso porque nós temos deficiências internas que vêm da era colonial, que vêm da época imperial, que vêm da República, que é a não educação de massa da população brasileira. Nós somos um país, infelizmente, dotado de baixa produtividade e de baixa educação em geral. Mas, Paulo, justamente com essa trajetória enorme que tu tem na diplomacia, tu vivenciou muitas dessas mudanças diárias, digamos assim, da diplomacia brasileira, né? Então eu queria que tu comentasse, na tua perspectiva pessoal, o que foi a mudança de posicionamento na era democrática, justamente na época petista, e depois, hoje, de novo, essa mudança completa, reviravolta completa, na tua perspectiva pessoal, de alguém que se estressou com vários desses governos que mudaram o posicionamento abruptamente da diplomacia externa brasileira, que era bem respeitado. Exato. Veja, eu entrei na diplomacia brasileira na era militar ainda, vindo de um longo exílio na Europa. Eu estive na Europa durante 7 anos, eu era opositor do regime militar e ainda no primeiro momento eu ainda era obrigado a escrever sob pseudônimo, né? Tanto durante a ditadura como na primeira fase da minha vida diplomática. É interessante observar que durante a era militar a diplomacia brasileira era livre respeitando aqueles temas tabus, aquelas áreas tabus do regime militar, Cuba, Movimento Comunista Internacional, União Soviética, e a diplomacia estava constrangida por quê? Violações de direitos humanos, pelas torturas, pelas prisões, pela censura, não é? Isso, felizmente, terminou. Nós, na democracia, pudemos evoluir de forma plena, não é? Participando dos debates em direitos humanos, em meio ambiente, em acordos comerciais, ainda que com baixo poder decisório, como eu mencionei. Mas, na era lulopetista, o que houve de mudança? Houve de mudança o seguinte: na área
área dos direitos humanos, por exemplo, o Brasil sempre buscou, pela sua diplomacia profissional, politizar os temas de direitos humanos que podem ser usados como armas políticas, não é? Durante a Guerra Fria, e nesse período nós estávamos alinhados com os Estados Unidos, mas depois nos tornamos autônomos, mas durante a Guerra Fria, direitos humanos, liberdade de imigração, de expressão, de organização, eram usados pelas democracias ocidentais para fustigar os regimes do socialismo real, não é? Isso terminou com o processo de Helsinki, que foi um diálogo entre o Ocidente e a União Soviética, os países socialistas. Depois, os países socialistas implodiram e se alinharam ao capitalismo, ainda que não todos à democracia, não é? Então, durante a era lulopetista, em lugar de nos abster na politização dos direitos humanos, na antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, hoje Conselho, o Brasil passou a votar com as ditaduras, apoiando Cuba, apoiando a Coreia do Norte, apoiando a China, apoiando a Birmânia dos generais, não é? O que foi muito negativo, porque denotava uma adesão a critérios que nunca foram os da diplomacia profissional, não é? Hoje, ao contrário, nós estamos alinhados com alguns regimes de direitas, e a última votação sobre o embargo unilateral americano contra Cuba teve o apoio do Brasil e de Israel, fiel aliado dos Estados Unidos. É a primeira vez que o Brasil vota por uma medida claramente unilateral contra o direito internacional. Isso significa que se os Estados Unidos fizessem, digamos, sanções unilaterais contra o Brasil, por racionalidade, nós deveríamos apoiar não é? Como o Trump fez unilateralmente, com cotas sobre aço, sobre alumínio, não é? Sobre taxas, salvaguardas ilegais, tanto no plano do GATT quanto no plano da própria legislação comercial americana. O Trump, que é um protecionista, sancionou o Brasil. Então, isso é muito negativo para nós. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Então, já que tu entrou no Trump, vamos falar sobre a movimentação recente que houve na diplomacia externa americana. Eu considero, na verdade, uma continuidade dos últimos, talvez, 20 anos dos Estados Unidos pós-queda, especialmente pós-queda do Muro de Berlim, né, com intervenções unilaterais, teve no Iraque 2 vezes, no Afeganistão, enfim, com várias justificativas, né, cada uma, algumas pessoas têm mais preferência ou não, mas tu consideras isso? Tu consideras uma continuidade essa do Trump em relação, por exemplo, ao Irã, que houve essa semana recente agora do assassinato, enfim, de um cara que certamente não era uma boa pessoa, ou tu acha que tá tendo uma diferença de política externa agora? Veja, os Estados Unidos têm, desde o século XIX, mais afirmadamente desde o Woodrow Wilson, no início do século XX, uma ambiguidade. É o pior presidente, a meu ver, dos Estados Unidos dos últimos 100 anos, tranquilamente, ele e o FDR, porque ele foi o primeiro que começou os intervencionismos mesmos, não foi? Mas, enfim, veja, existe uma ambiguidade na política externa americana. O George Washington recomendava não intervenção em qualquer guerra externa, não é? Tentativa de autonomia absoluta, mas os Estados Unidos se tornaram intervencionistas no final do século XIX, exercendo uma espécie de direito de polícia no seu entorno imediato, no Caribe, invadiu o México e, de certa forma, colonizou algumas dependências, né? Porto Rico, Havaí e América Central, em geral, pelas suas multinacionais. O surgimento do multilateralismo contemporâneo vem com Woodrow Wilson e seus 14 pontos para concluir um armistício aceitável na Primeira Guerra e uma ordem internacional segura. Os 14 pontos do Wilson foram uma boa base para a construção de uma ordem internacional identificada com a paz, com a segurança coletiva. Não deram certo porque os próprios Estados Unidos, por recusa do Congresso americano, se isolaram do multilateralismo, não entraram na Liga das Nações e ela então ficou pendente de um equilíbrio de poderes entregue apenas aos Estados imperialistas europeus que precipitaram o mundo numa nova guerra, não é? O arranjo de 45 da Organização das Nações Unidas é uma tentativa de corrigir os erros da Liga das Nações, que realmente não tinha dentes para, digamos, prevenir potências agressores. Hoje você tem um Conselho de Segurança, mas que não realiza o seu potencial, porque a Carta das Nações Unidas prevê uma comissão militar dotada de poderes para intervenções diretas. Isso nunca foi implementado. O que você tem são países que colocam
forças nacionais à disposição das Nações Unidas. Ou seja, a Ordem das Nações Unidas é uma ordem tentativa de segurança coletiva, mas que não se realiza plenamente. Não se realiza plenamente no sentido em que os 5 membros permanentes não delegaram poder às Nações Unidas, que deveriam ter uma comissão militar, ou seja, uma espécie de colegiado comandando tropas da ONU. O que você tem até hoje são tropas nacionais colocadas à disposição da ONU, algumas com capacete azul da ONU e outras nem tanto, não é? Por exemplo, a intervenção autorizada pela ONU no Kuwait em 1991, que foi invadido pelo Iraque, era teoricamente uma operação da ONU, mas na verdade os Estados Unidos atuaram em total liberdade, não é? Nunca receberam nenhuma ordem da ONU para suas operações táticas, como foi na Guerra da Coreia, que também foi uma intervenção autorizada pela ONU, não é? No Congo algumas vezes, etc. Eu quero voltar um pouco atrás. O Bush pai, George Bush, que presidiu a implosão do socialismo e a ordem pós-Guerra Fria, foi um presidente muito responsável, republicano, conservador, ex-diretor da CIA, mas foi extremamente responsável naquela transição algo caótica da União Soviética para a Rússia e para o desmantelamento do Império Soviético, né? O Bush pai foi bastante positivo no plano do direito internacional da nova ordem. Seguiu-se o Clinton, que foi também um presidente muito responsável no plano do multilateralismo contemporâneo, no plano da ONU, ainda que tendo as suas aventuras, não é? Plano Colômbia e outras coisas. E depois nós tivemos, infelizmente, o Bush filho. O Bush filho foi um grande irresponsável, não é? Intervindo no Iraque em 2003, sem autorização da ONU, criou toda essa confusão que nós vemos hoje. Essa confusão foi criada pelo Bush filho. O Obama já representa uma tentativa de retorno ao multilateralismo, ao direito internacional, ainda que ele também tenha utilizado a prepotência americana ao autorizar, por exemplo, operações de drones para assassinar terroristas, não é? Inclusive, um cidadão americano foi literalmente fuzilado no Iêmen por um drone disparado pelos Estados Unidos. Só um parênteses, isso foi inclusive pontuado numa manchete do New York Times, de que o presidente dos Estados Unidos, no caso na época era o Obama, mas continua, tinha uma lista de pessoas pré-autorizadas para serem assassinadas por drones no exterior, mesmo cidadãos americanos. Exatamente. Ou seja, o presidente pode matar quem ele quiser. É inacreditável. Isso é uma das ambiguidades do direito internacional, da ONU e também no plano das relações internacionais, não é? Veja, a ONU não autoriza nenhuma operação militar que não tenha passado pelo seu escrutínio, ou seja, o Conselho de Segurança deveria aprovar a imposição da força contra estados agressores, não é? E isso aconteceu na Coreia, digamos, houve no Congo pela Guerra Civil, houve na invasão do Kuwait pelo Iraque e não houve no caso da invasão do Iraque em 2003 pelo Bush filho. Essa questão do assassinato dirigido, não é? Ela está parcialmente coberta pela Carta da ONU quando se fala de operações preemptive operation, ou seja, uma defesa preventiva no caso de uma ameaça de ataque iminente. É talvez o caso dessa lista de terroristas na época do Obama e foi talvez o caso do Trump no caso do assassinato do general Soleimani em Bagdá, não é? É uma ambiguidade, isso não está coberto suficientemente pelo direito internacional, mas é um fato que os Estados têm o direito de se defenderem atacando preventivamente ameaças de ataques iminentes. Foi o que foi alegado pelos Estados Unidos no assassinato dirigido do general Soleimani, da Força Quds, não é? Da Guarda Revolucionária do Irã, no aeroporto de Bagdá, depois do cerco da embaixada americana em Bagdá por milícias xiitas alinhadas ao Irã, não é? Eles alegaram que o general Soleimani estava preparando novos ataques a alvos americanos e aí o eliminaram. Então, nós estamos nessa ambiguidade do direito internacional entre operações autorizadas pela ONU, pelo Conselho de Segurança, e ataques preventivos de estados soberanos ante a ameaça de um perigo iminente, não é? Então, isso é uma zona difusa. O Obama realmente participou dessas operações deliberadamente alvejando terroristas, não é? Que estiveram envolvidos em operações contra
barcos americanos no Oceano Índico, no Mar Vermelho, etc. Agora, não podemos esquecer também que o Obama fez um enorme esforço de respeito ao direito internacional e ao diálogo internacional ao patrocinar um acordo de contenção do programa nuclear iraniano, o chamado acordo P5+1, ou seja, 5 membros permanentes mais a Alemanha e o Irã, não é? Esse foi um acordo extremamente relevante que acaba de ser desmantelado, infelizmente, pelo Trump, já há mais de um ano atrás, ao retirar os Estados Unidos desse acordo e ao patrocinar sanções unilaterais contra o Irã. O Irã acaba de se declarar independente desse acordo de Genebra de 2015, o que pode suscitar uma nova onda de proliferação nuclear no mundo. Mas esse acordo foi costurado também com a era lulopetista, não foi? Esse acordo iraniano. Vamos ser muito claros. O que o lulopetismo fez, tanto Lula quanto Celso Amorim, foi uma fraude, não é? Eles mentiram deliberadamente. O Lula é megalomaníaco. Ele sempre quis ser o grande ator internacional que poderia ser se tivesse atuado em cooperação com outros países, mas ele tinha uma egolatria muito grande, tentou fazer a paz no Oriente Médio, não é? Considerando que aqueles conflitos entre israelenses e palestinos era como se fosse um jogo de Flamengo contra o Vasco da Gama, não é? E tentou intervir num assunto que claramente estava acima da nossa capacidade. O Brasil não tem experts, não tem capacitação técnica, diplomática, militar, para intervir num acordo que já vinha sendo negociado há mais de 10 anos entre os 5 membros permanentes, mais outros atores da cena internacional, sobretudo europeus, e o Irã. O Irã tem um programa nuclear que remonta à fase ainda do Shah Reza Pahlavi, não é? Que, aliás, teve cooperação francesa, teve cooperação, inclusive, israelense. Israel ou a Pérsia era o maior, o Irã do Shah era um dos grandes aliados de Israel no Oriente Médio, né? Algo que se inverteu com o regime teocrático dos ayatolás. Mas, enfim, o Irã tinha um programa nuclear de largo alcance, é uma sociedade avançada no plano tecnológico, da capacitação humana, e, claro, o regime teocrático considerou que uma arma atômica seria uma boa dissuasão contra a intervenção americana. E isso faz parte da história da Pérsia, do Irã, a intervenção de 1953, quando eles fizeram um golpe e derrocaram o primeiro-ministro Mossadegh, que havia nacionalizado os recursos petrolíferos do Irã, não é? Essa intervenção americana de 53 calou fundo na população. E o apoio dos Estados Unidos ao Shah, no período final dos anos 70, foi também decisivo para trazer à população a revolução contra o Shah, e infelizmente é um regime teocrático tão mais radical e repressor do que o do Shah. Então, o que você tem é que um programa benéfico para a não proliferação nuclear, que foi o Acordo de Genebra de 2015, no qual Obama se empenhou, tinha sido, de certa forma, bypassed, ou tinha sofrido a intervenção antes, não é? Desde 2009, 2010, pelo Lula e pelo Celso Amorim, que visavam justamente projetar o Brasil além dos seus sapatos, como se diz, né? Essa tentativa de acordo triangular, Brasil, Turquia, Irã, era um acordo claramente positivo para o Irã, porque subtrairia o Irã de inspeções intrusivas da Agência Internacional de Energia Atômica, e ele se veria obrigado apenas a exportar uma parte do seu urânio enriquecido para a Turquia e, teoricamente, atenderia às necessidades de monitoramento e vigilância da ONU, não é? Mas era um acordo claramente fraudado. E houve uma mentira clara do Celso Amorim quando ele disse que o Obama havia pedido ao Brasil que fizesse um acordo. Não. O Obama, como sempre, muito gentil, pediu que o Brasil ajudasse a convencer os iranianos que eles queriam entrar em acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e os países membros do Conselho de Segurança para colocar uma suspensão, um waiver no seu programa de enriquecimento nuclear. Então, aquele acordo costurado pelo Brasil em 2009, 2010 e que levou Lula a abraçar o Ahmadinejad era um acordo parcial, capenga, que não garantiria realmente as inspeções como deveriam ser feitas. E aí você teve mais 5 anos de negociações com sanções de vários países, não da Rússia e não da China, mas dos países ocidentais contra lá o Irã, para levar à mesa de negociação.
O acordo de 2005 é um acordo muito positivo para a comunidade internacional, ainda que temporário e precário. Mas esses são os problemas que você tem em proliferadores, como é a Coreia do Norte, por exemplo, cuja novela nuclear se arrasta há mais de 15 anos, não é? Sem sucesso até o momento. Então, eu considero que o gesto do Trump de denunciar esse acordo e de atacar unilateralmente lá o Irã, muito negativo no plano da proliferação nuclear. Muito bem. Excelente. Excelente. E nesse contexto de tudo que está acontecendo no mundo, desses relacionamentos entre países, lá no início, você tinha falado que a interdependência econômica, as cadeias de valores, é algo que sempre existiu, é algo que vem e a gente não consegue segurar, e o desenvolvimento vem disso, e eu concordo plenamente. Com esse novo governo do Brasil, esse governo que está há 1 ano e pouco, essa interdependência econômica está em risco? Ele é pior para essas interdependências econômicas ou ele é melhor? Essa forma com que os diplomatas atuais e o Ministério de Relações Exteriores está se comportando piora economicamente o Brasil? Veja, a minha posição sobre o governo Bolsonaro, ela só poderia ser feita se houvesse um governo Bolsonaro. Não existe, claramente. Ele é um cidadão notoriamente despreparado para o cargo que ocupa, não tem nenhuma noção de políticas públicas, menos ainda de política internacional, ou seja, ele é a confusão em pessoa, não é? Ele não é uma personalidade preparada. Está muito aquém das necessidades do Brasil, numa fase em que o Brasil está entregue a uma recessão econômica ainda relevante, não é? Tem contas públicas deficitárias e vai continuar assim por mais 3 ou 4 anos, pelo menos, e o Bolsonaro não tem programa nenhum, não há nenhum programa econômico de governo racional. Existe uma confusão muito grande nesse governo, que é uma fragmentação de posições diferentes dos seus componentes, não é? Havia um componente militar mais racional, mais pragmático, que hoje está diminuído. Havia uma herança do chamado lavajatismo, né? A luta contra a corrupção, pela segurança do juiz Moro, que se tornou ministro e que hoje está sendo frustrado em vários dos seus objetivos. Um terceiro componente do governo Bolsonaro é essa suposta equipe liberal. Existe realmente uma equipe econômica muito competente, muito bem formada, dirigida por um ministro formado em Chicago, mas que é um bom investidor no mercado de capitais, talvez um bom professor de economia financeira, sem maior experiência tecnocrática ou governamental, não é? Mas que tem intenções de liberalização, evidentemente. Apenas que o Brasil é um país extremamente amarrado, regulado ao extremo, com intervencionismo estatal que subsiste, apesar de todos os ensaios e tentativas de liberalização, desde a era Collor, da era Itamar, da era Fernando Henrique Cardoso, que foram revertidos em parte no governo Lula e que foram destruídos pela Dilma e sua ação nefasta, inepta, incompetente e corrupta nos anos 2011 e 2016, não é? Tivemos um intervalo racional do governo Temer, tentativa de correção e bem feita na área inflacionária, na área das contas públicas, mas muito ainda resta por fazer. Mas as tentativas liberalizantes desse governo até agora foram frustradas. Uma primeira tentativa de suspender o antidumping sobre o leite em pó foi sabotada pelos protecionistas brasileiros, entende? Em vez do antidumping, tivemos aumento de tarifas sobre leite em pó estrangeiro, inclusive contra a Nova Zelândia, que é um país competitivo. Uma segunda tentativa de liberar a importação de bananas do Equador, que faz menos de 0,01% das importações brasileiras, foi também sabotado pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, porque tinha raízes no Vale do Ribeira, enfim. E até agora o que você teve foi um acordo União Europeia-Mercosul que corre o risco de não entrar em vigor pelos instintos primitivos do presidente em direitos humanos, em democracia, em vários outros capítulos que são absolutamente rejeitados pela parte europeia, não é? Dificilmente o acordo União Europeia-Mercosul entrará em vigor no governo Bolsonaro, a menos que ele mude radicalmente. Então, esse liberalismo no Brasil ainda é uma promessa, não é? Você tem uma lei de liberdades econômicas que talvez seja auto-aplicável, mas vai depender muito das burocracias locais, nos municípios, nos estados, numa reforma da legislação, não é? E tudo que é feito para liberalizar no
Brasil, ou seja, terminar subsídios, terminar regimes de proteção, acabam sendo sabotados pelo próprio presidente. Ele acaba de propor isenção de tarifa elétrica para templos religiosos, não é? O que é absurdamente anacrônico e absolutamente irracional. Então, você tem instintos nacionalistas primitivos, estatizantes do próprio presidente, que vão contra as tendências liberalizantes da equipe econômica. Então, nós vamos ter um processo muito difícil de liberalização, inclusive porque, pela alta carga fiscal que nós temos no plano interno, o Brasil não é competitivo internacionalmente. É na área de commodities, de exportação de matérias-primas, cujo preço é fixado pelos mercados internacionais, mas não é absolutamente nas manufaturas, que é o setor de maior elasticidade e renda no comércio internacional, não é? Nós não somos competitivos porque a nossa carga tributária de 30% a 40% em toda a cadeia produtiva nos torna absolutamente não competitivos no plano internacional. Então, enquanto não houver uma reforma tributária, e essa reforma tributária significa uma diminuição da carga tributária interna, dificilmente vai haver liberalização. E essa carga tributária interna é muito difícil de ser reduzida porque o Estado brasileiro avançou demais nas despesas públicas, nas prebendas do mandarinato oficial. Você tem uma classe jurídica hoje que está muito próxima da antiga aristocracia dos antigos regimes, não é? Toda a magistratura é como aqueles nababos do antigo regime feudal ou das monarquias absolutas, não é? Isso é evidente, não é? Eles aprovam aumentos, várias prebendas e benefícios e outros penduricalhos, independentemente do estado falimentar das contas públicas. E todo o corporativismo e patrimonialismo da nossa tradição ibérica, portuguesa, é muito negativa. Nós ainda, como dizia Oliveira Viana, o Brasil não é ainda um país capitalista, não é? O Brasil não tem capitalismo. O que eles têm é um sistema regulatório, patrimonialista, estatizante, mandarinesco, corporativista, altamente desigual, e é o Estado que cria desigualdades, não é? O Estado é um distribuidor de desigualdades para a população brasileira. Então, eu olho com um certo ceticismo as tentativas de liberalização econômica, porque elas vão se chocar de frente com interesses protecionistas da Fiesp, da CNI e mesmo da agricultura, das associações setoriais, não é, produtivas. E elas, em parte, têm razão. Elas dizem que com uma carga tributária de 30% a 40%, elas não poderiam permitir uma competição aberta com produção chinesa ou produção americana, japonesa, europeia ou dos próprios vizinhos latino-americanos. Essa é a nossa tragédia. Que tratada essa resposta. Só nessa resposta sua eu já faria um episódio aqui de tanta coisa legal que tu falaste. Muito obrigado. Eu acho que foi muito bem respondido ao que eu queria saber do que está acontecendo no Brasil, a nossa posição atual e a relação com o mundo. Eu quero fazer uma pergunta mudando completamente de assunto e voltando para um assunto anterior, que na mídia, nos últimos dias, após a morte do general iraniano Soleimani, o mundo se dividiu em duas partes. O mundo, pelo menos o meu mundo do Twitter que eu sigo, se dividiu em duas partes. Uns falavam que o mundo ficou melhor após a morte desse cara, e foi uma decisão certa, e a outra falou que o mundo ficou pior porque agora vão surgir novos líderes, a coisa vai ter um revanchismo, blá, blá, blá. Eu sei que a resposta não é possível ser binária, assim, tu não vai conseguir me responder, ficou melhor ou ficou pior, porque é muito mais complexo do que isso. Mas teria como me dar uma resposta, assim, qual o posicionamento? O mundo tende a ficar melhor, tende a ficar pior? Foi certeiro ter feito isso? Não foi? Porque o cara, de fato, ele era um crápula, ele aparentemente ele ia fazer muito mal se ele tivesse vivo, mas talvez a morte dele pode ter piorado, pode ter gerado uma reação em cadeia muito, muito pior. Qual é a sua resposta para esse dilema do Twitter? Veja, no plano geral é difícil fazer uma análise em preto e branco, né, no maniqueísmo das pessoas. Os Estados Unidos tiveram um presidente, Andrew Jackson, que era um matador de índios, enquanto atuava no exército americano, na cavalaria, não é? Um grande matador de índios que se tornou um presidente americano, enfim. E o Woodrow Wilson, que foi supostamente um multilateralista, um progressista no plano do direito internacional, era um racista terrível, que disseminou o racismo nos Estados Unidos, não é? E aí estimulou ainda os estados do Sul a radicalizarem nos linchamentos, no apartheid, na segregação racial federal, oficial e reconhecida, não é? Então, o mundo, é difícil de ver o mundo em preto e branco.
o mundo ficou melhor ou pior com o assassinato deliberado do Soleimani, é difícil dizer. Veja, por uma dessas ironias da história, o Soleimani foi o melhor aliado dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico. Estado Islâmico que só surgiu porque os americanos, sob o Bush filho, de forma estúpida, desmantelaram o exército do Saddam Hussein e aí deixaram soldados à disposição das milícias, das brigadas e dessa conformação que surgiu pós-Saddam Hussein do Estado Islâmico, né? O Irã, por razões próprias nacionais, por razões também de projeção externa, foi um país decisivo na luta contra o Estado Islâmico, um objetivo que também era partilhado pelo Assad, um assassino notório, não é? E pelos Estados Unidos, enfim, pelas potências ocidentais. O Estado Islâmico foi um grande desafio ao equilíbrio do Oriente Médio, que foi vencido militarmente, ainda que talvez não tenha sido vencido totalmente no plano mental, ideológico, religioso, não é? Então, o Soleimani provavelmente esteve envolvido nos atentados em 1994 em Buenos Aires, contra a AMI, a Associação Israelense, contra a própria Embaixada de Israel. 85 pessoas morreram. Você teve um procurador que investigou e responsabilizou líderes iranianos pelos atentados e a conivência da Cristina Kirchner. Esse procurador, Alberto Nisman, foi suicidado, digamos assim, não é? Mas ele poderia ter sido, se estivesse vivo, o próximo presidente iraniano. E talvez esse presidente iraniano conservasse o acordo nuclear que foi feito em 2015. Então, o mundo é muito mais complexo e os países agem por interesses próprios, mas em alguns momentos você tem derrapagens, não é? O Trump eu considero uma imensa derrapagem na história dos Estados Unidos, não é? Um país que patrocinaram o estabelecimento da ordem econômica e política contemporânea desde 44, 45, e o Trump estava empenhado em desmantelar tudo o que era do Obama, mas tudo também o que os americanos fizeram desde 44, não é? A ONU, a própria OTAN, ele denunciou o TPP, o Acordo Transpacífico, um acordo de livre comércio imenso, denunciou o NAFTA, o acordo com o Canadá e México, e acabou com as perspectivas de um acordo transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos. Ou seja, ele é um protecionista, um nacionalista, um rústico, um ignorante em economia e em política internacional. Eu não sei se o mundo estava dividido em duas partes. A própria reunião da OTAN, na última terça-feira em Bruxelas, recomendou moderação e, aparentemente, o governo americano se conteve na resposta aos ataques missilísticos do Irã contra unidades e bases militares americanas no Iraque, não é? Então, o mundo nem sempre é melhor ou pior, ele tem ambiguidades, zonas cinzentas, de sombras que devem ser aproveitadas por estadista, desde que existam estadistas. Paulo, as tuas respostas são de uma sobriedade que falta muitas vezes na análise, né? É aquela análise, até a gente comentou isso em outros episódios, é tribo, né? É a minha tribo versus a tua, e as tuas análises são uma sobriedade que falta na discussão política, realmente sensacional, mas a gente já vai se encaminhando para o fim também, né? Sábado de manhã não vamos torturar o diplomata, que tem bastante trabalho para fazer. Agora vamos lá, antes da gente ir para tuas considerações finais do teu livro indicado, Paulo, eu queria só convidar os nossos ouvintes a ingressarem no site do Tapa, né, tapadamãoinvisível.com.br, e lá responderem a pesquisa que a gente botou no site. /pesquisa já vai direto para pesquisa. tapadamãoinvisível.com.br/pesquisa, então vocês vão direto para pesquisa, onde a gente está tentando conhecer melhor o nosso público para desenvolver novos produtos, né, como bons capitalistas que somos. Bom, então, Paulo, vamos para nossa parte final, tua dica de livro e depois para tuas considerações finais sobre esses assuntos todos. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Bem, veja, eu sou muito produtivo, estou sempre lendo, refletindo, escrevendo. Como o lulopetismo me deixou na geladeira, eu passei anos na biblioteca do Itamaraty sem nenhum cargo na Secretaria de Estado, durante 13 anos e meio não tive nenhum cargo. Barbaridade! É isso que eles fazem, né? Exatamente. Em 2003, no começo do governo Lula, eu fui convidado por ter doutoramento para chefiar o mestrado do Itamaraty, ou melhor, o mestrado em diplomacia do Instituto Rio Branco. Isso foi vetado pela administração Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães,
Então eu trabalhei fora do Itamaraty durante alguns tempos, voltei ao Itamaraty, fiquei na geladeira, como se diz, ou nas escadas e corredores, o DEC, Departamento de Escadas e Corredores, durante anos. Passei 4 anos na biblioteca. Tive uma missão provisória na China em 2010 para seguir a Exposição Universal de Xangai. Voltei ao Itamaraty sem função, tirei uma licença, prêmio, a que eu tinha direito por 30 anos acumulados de carreira diplomática, fui dar aula em Paris, voltei sem nenhuma função, aceitei um posto secundário num consulado do Brasil no exterior, passei 3 anos fora do Brasil entre 2013 e 2015, voltei sem nenhuma função no Itamaraty, voltei à minha biblioteca habitual. Depois do impeachment da Dilma, eu fui convidado para exercer o cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais IPRE, onde fiquei 2 anos e meio, e tenho um relatório completo sobre minhas atividades, provavelmente 3, 4 atividades por semana, de convite a personalidades estrangeiras, seminários, publicações, etc. E no começo deste governo, ou seja, em janeiro de 2019, eu fui proibido de continuar exercendo atividades, ou seja, me congelaram durante algum tempo. Logo no dia 2 de janeiro, pediram que eu não fizesse mais nada, eu tinha programas preparados, tinha convites dirigidos a personalidades, um deles ao sogro do atual chanceler, o Luiz Felipe Seixas Correia, que foi secretário-geral do Itamaraty 2 vezes, outro ao Marcílio Marques Moreira, que tinha sido diplomata, depois foi embaixador em Washington, foi ministro da Fazenda, para falar, mas isso nada pôde ser feito, e depois no Carnaval eu fui expurgado do IPRE por uma decisão arbitrária do atual chanceler. Por quê? Eu publiquei no meu blog, e o chanceler também tem um blog chamado Metapolítica 17, onde ele publica algumas loucuras, não é? Eu publiquei nesse meu blog, Diplomatizando com Zez, uma palestra do embaixador Rico. Estará no nosso show notes, o teu blog. O teu blog estará no nosso show notes. Exato. Dia 3 de março eu publiquei no meu blog, portanto, uma palestra do embaixador Recupero, um artigo do ex-presidente e ex-chanceler Fernando Henrique Cardoso sobre a questão da diplomacia, especificamente voltada para o caso da Venezuela, e um artigo do próprio chanceler, aliás, criticando os dois precedentes, não é tanto o embaixador Recupero quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Coloquei essas 3 peças no meu blog, deve ter sido a 1h30 da manhã da segunda-feira de Carnaval. Eu fui acordado na segunda-feira de Carnaval às 8 horas pelo chefe de gabinete do chanceler para me demitir do IPRE, não é dizendo que eu tinha ofendido o chanceler. Na verdade, eu tinha apenas comparado o artigo dele com 2 outras peças de 2 embaixadores respeitados, um ex-presidente, um ex-ministro, etc. Então, eu, ao ficar sem cargo, eu me dediquei a fazer o que eu sempre faço. Fui novamente à biblioteca, juntei todos os meus textos que sucederam ao meu livro precedente, que era o Nunca Antes na Diplomacia, um livro publicado em 2014. Então, eu juntei todos os textos que eu considerava representativos da era 2014-2018, ou seja, 2 anos do PT, 2 anos do governo Temer, e publiquei com esse nome provocador, Contra a Corrente, subtítulo Ensaios Contrarianistas sobre as Relações Internacionais do Brasil 2014-2018, ou seja, esse livro não tem nada a ver com o governo atual. Então, o livro foi publicado, não sei qual sucesso teve, mas ele representa o que eu pensava entre o final da era lulopetista e a fase de transição da era Temer. E ao ficar sem nenhum cargo, me dediquei novamente a escrever, e o governo atual, pelo imenso besteirol acumulado em posições internas e externas, me forneceu ampla matéria-prima para escrever um novo livro, que está livremente disponível no meu site, no meu blog Diplomatizando, que se chama Miséria da Diplomacia. Isso é uma paráfrase de um famoso livro do Marx contra o Proudhon, que se chama Miséria da Filosofia, de 1847, não é? Miséria da Diplomacia tem o subtítulo A Destruição da Inteligência no Itamaraty, que é exatamente o que eu penso que está ocorrendo atualmente na nossa política externa, na nossa diplomacia, a destruição da inteligência, não é? E tudo é baseado nas declarações do chanceler, do presidente, dos olavistas, tem posições absolutamente ineptas do ponto de vista das relações internacionais e dos interesses nacionais do Brasil. Eu acredito que o chanceler ficou muito desgostoso com esse meu segundo livro, sobretudo porque ele está livremente disponível, já teve muitos downloads, seja no meu blog, seja
nas plataformas que eu uso, academia.edu, ResearchGate, e ele então resolveu acrescer, não é? Está tentando me demitir do Itamaraty, imputando faltas injustificadas que eu tive por exercício de atividades acadêmicas, mas sem nenhum prejuízo da diplomacia ou da política externa. Eu estou no Itamaraty, supostamente lotado na divisão de arquivo e comunicações, ou seja, eu tenho como chefe um primeiro secretário a quem eu tenho que pedir permissão para sair de férias, e como eu não tenho funções, eu me dedico a fazer o que eu faço, não é? Eventualmente eu vou à faculdade para bancas de mestrado ou de doutorado e aí não registro na catraca eletrônica o ponto do dia, não é? O chanceler quer registrar essas faltas, descontar do meu salário e me punir por um processo administrativo por uma suposta inassiduidade habitual. Ora, eu sou assíduo no Itamaraty, apenas eu não tenho funções exercidas, não é? É uma situação esquizofrênica de ataque agressivo, provavelmente é dirigido a mim como forma de intimidar os outros diplomatas para que eles não reajam a essa política externa esquizofrênica que nós estamos vivendo atualmente. Que situação, hein? Que situação. Mas não surpreendente, né, Júlio e Paulo? Exato. Não, eu tô tendo a situação dele, assim. Sim, é uma situação esdrúxula, triste, mas tu chega a te surpreender com esse tipo de acontecimento, Paulo? Ou já tá meio que acostumado depois de tantos anos de PT e companhia? O PT, ele era mais discreto nas suas punições. Eles nunca me deram cargo nenhum, mas também nunca me puniram. E durante o lulopetismo publiquei livros, publiquei artigos, sempre contrariando a política externa e a diplomacia lulopetista, mas nunca fui punido por isso, não é? Atualmente existe uma metodologia de agressão e de intimidação que é típica do olavismo, né? O Olavo de Carvalho trabalha assim, ele intimida os seus inimigos, inclusive com palavrões grosseiros, com imprecações, com xingamentos, e organiza toda a sua milícia bolsonarista para atacar supostos inimigos. Essa é uma tática usada pela família Bolsonaro, não é? Pelo Olavo de Carvalho, e atualmente o chanceler parece ter aderido a essa tática de intimidar seus supostos adversários que ele considera inimigos. Eu não me surpreendo com essa metodologia, não me intimido, continuarei escrevendo o que eu penso e subscrevendo aquilo que eu afirmo, não é? Não tenho medo de pagar um certo preço, às vezes material, às vezes político, funcional na carreira, pela livre expressão do meu pensamento, sobretudo quando eu considero que isso é em detrimento do Itamaraty. Eu estou atuando em defesa do Itamaraty, contra uma tentativa de desmantelamento dos padrões tradicionais da política externa brasileira. Sensacional. Eu só tenho uma última pergunta, Fux. Vai lá. Que eu gosto de fazer para pessoas que eu converso pela primeira vez de determinada atividade. Eu nunca tinha falado com um diplomata antes. Primeira vez que eu estou falando com um diplomata. Para a pessoa, para o cidadão comum que está nos ouvindo, o que a vida do cidadão comum muda pela existência de um diplomata? Só para tu defender a tua carreira, assim, só para ele entender, porque uma pessoa comum sabe para que serve um garçom, um encanador, um cobrador de ônibus, sei lá, o cara tá ali fazendo alguma coisa. Para que serve um diplomata para a vida do cidadão comum? Pois é, a imagem que um cidadão comum tem do diplomata é de um ser quase pairando na estratosfera, né? Entre recepções, grandes reuniões, em salões acarpetados, boas maneiras, regado a uísque, etc. A nossa vida é muito mais prosaica. O diplomata é um burocrata do Estado, como existem outros mandarins do Estado, funcionários da Receita Federal, do Banco Central, da carreira da magistratura, ou seja, nós somos mandarins, nós somos burocratas altamente especializados, porque o recrutamento para a carreira é extremamente exigente, digamos que a seleção é muito rigorosa. Os exames exigem um conhecimento descomunal de várias matérias das humanidades, da economia, do direito internacional. Então, nós somos burocratas especializados com uma boa formação técnica. Agora, o burocrata também, ele se rege pelos mesmos princípios da vida militar, hierarquia e disciplina, não é? Então, o que você tem hoje na diplomacia brasileira, infelizmente, no governo do bolsonarismo, é aquilo que os militares chamam de coronéis mandando em generais, não é? Pessoas júniores, sem experiência, comandando funções para as quais eles não foram preparados. Ou seja, houve uma inversão de hierarquias no Itamaraty. Os júniores tomaram o poder e os mais experientes estão afastados. Isso ocorreu com vários colegas meus, diplomatas de larga experiência, tendo exercido 3 ou 4 postos no exterior.
sendo colocados de escanteio. Isso é um aspecto menor se as diretrizes são evidentemente claras e compatíveis com o interesse nacional. Agora, o diplomata, ele é obediente ao governo. Na nossa estrutura presidencial, o presidente é não só o chefe das Forças Armadas, como o chefe de Estado, o homem que comanda a política externa. Então, infelizmente, nós temos um presidente inepto em política internacional no comando do país, que não tem ideias claras sobre a política internacional e que nos conduziu a essa situação de aliança com um líder americano que ele mesmo é claramente não apreciado por outros parceiros europeus ou mesmo asiáticos, né? O Trump também é uma pessoa claramente despreparada para o cargo que exerce. Ele tem uma noção tosca de economia. Essa guerra comercial insana contra a China é claramente negativa. Os diplomatas brasileiros ou estrangeiros têm que obedecer às ordens superiores quando existem instruções. Ora, hoje no Itamaraty o que está ocorrendo é um isolamento completo do gabinete do resto da casa. O que eu quero dizer é, as grandes políticas do Brasil são formuladas entre o gabinete do chanceler e o Palácio Presidencial, com o próprio presidente Bolsonaro ou o seu assessor internacional, que é outro notório olavista, despreparado, não é? E a família Bolsonaro. Então, não há um verdadeiro diálogo entre o gabinete e o resto da casa, que tem posições técnicas fundamentadas. Essas posições técnicas podem estar sendo confrontadas no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nas reuniões como a recente da COP25 em Madrid, em que o Brasil assumiu um papel de vilão internacional, não é? Então, infelizmente, a nossa imagem no exterior hoje está deteriorada, não por culpa do Itamaraty ou dos diplomatas, mas por culpa de instruções ou falta de instruções claramente contrárias às nossas tradições e aos nossos interesses nacionais. Sensacional. Eu acho que eu tô satisfeito, assim, em termos de... Eu acho que a gente tratou dos últimos 100 anos de diplomacia, a perspectiva brasileira, americana, economia, o Itamaraty atual, Irã, mas é uma cultura, né, Júlio? Que privilégio. Eu sou um rato de biblioteca. Desde antes de começar a ler, eu já estava na biblioteca, então o que eu mais tenho são leituras acumuladas, não é? O lulupetismo tem muitos anos de frequência da biblioteca e aparentemente o lavo bolsonarismo também vai me dar muitos anos de frequência da biblioteca e mais discussão. Foi excelente o papo, excelente. Foi uma aula, eu acho que eu aprendi muito. Eu aprendi muito e eu acho que os ouvintes vão aprender bastante também. Só antes da gente ir embora, só quero dar o recado para quem está nos ouvindo. Acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo da divulgação de novos episódios. Nos sigam em Spotify, SoundCloud, Google Podcast, iTunes, sempre Tapa da Mão Invisível, para nos achar em todos os aplicativos, todos os outros também tem. E todos os nossos episódios com os show notes estão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Lá nos show notes tem os links para todos os livros que nós indicamos aqui. Pessoal, utilizem os nossos links da Amazon lá, que é uma outra forma de nos ajudar. Clicando no nosso link da Amazon, nós ganhamos uma partezinha de comissão. Então, quando for comprar os livros indicados pelos nossos convidados, entrem lá, dão um cliquezinho no nosso link e ajude o Tapa de uma outra forma também. Era isso, considerações finais, Paulo Fux. Só que tenho a agradecer a aula que a gente recebeu. E faltou uma coisa, Júlio. Temos agora o canal do Telegram para quem quiser receber as novidades do Tapa. Paulo Roberto Almeida, muito obrigado pela tua explicação, eu achei sensacional e só temos a agradecer. Obrigado, Paulo Fux, obrigado, Júlio Santos. A minha recomendação é que evitem maniqueísmos, leiam muito, observem o mundo. Eu leio tudo da extrema esquerda à extrema direita para formar a minha opinião, sem nenhuma prevenção ideológica. E foi um papo muito agradável, estou à disposição de vocês em próximas oportunidades. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Forte abraço. Abraço. Tchau, até a próxima.